começa o Novembro Azul e com ele o cuidado com a saúde masculina e, óbvio, a gente não pode deixar de ter a mesma preocupação que tivemos no mês de outubro. É por isso que você, homem, as esposas, as namoradas, os namorados, os esposos, precisam ter cuidado um com o outro. Então, a gente traz aqui esse assunto, primeira sexta-feira de novembro, e a gente vai conversar com o Dr. Alfredo Heikel. Eu digo assim, mas o nome dele é diferente. Alfredo? O certo é Reichel, mas nem sei falar direito meu nome. Eu nem vou tentar falar. Tá bom assim, é alemão o nome, mas a gente vai conversar com o Dr. Alfredo. Acabou. Médico radio-oncologista pela USP, membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia, Senso-Médio Oncologia e também da Fundação Secom, onde ele trabalha hoje. Inclusive, ele é o responsável pela minha radioterapia. Vocês sabem que em outubro conversei exaustivamente com vocês e nunca mais vou parar de falar desse assunto. Sejam bem-vindos todos que quiserem ouvi-lo. Mas tive um diagnóstico, fiz a quimioterapia, agora estou fazendo a radioterapia e vou conversar com o Dr. Alfredo, porque esse é um assunto que a gente precisa tratar no mês de novembro. Não deu tempo da gente conversar isso também em outubro, mas a gente vai falar agora em novembro, especificamente sobre a saúde masculina. Tratamento de câncer de próstata com radioterapia. É mais comum tratar com a radioterapia do que tratar com a quimioterapia? Seja muito bem-vindo ao Deixa que eu pergunto, doutor Alfredo. Obrigado. Primeiro, obrigado por me convidar para poder falar desse assunto, e principalmente sobre a radioterapia, que é uma forma de tratamento não muito conhecida e assustadora para muitos pacientes, né? Que falam de radiação, né? Mas a radiação queima, mata, sei lá, bomba de Hiroshima, acidente de, né? Acidente nuclear. Das usinas nucleares, né? E tal, deve ser uma coisa perigosa. Mas não, na verdade. Quando a gente usa direitinho, a gente tem muitos benefícios da radioterapia para curar o câncer, né? De forma controlada. E preventiva, né? Sim. Quando a gente tira o câncer já, por exemplo, né? É inevitável que eu faça, os meninos ficam aqui doidos, que eu fico conversando com o médico, faço consulta, e daí faço consulta, é isso, estou conversando com ele, estou fazendo também. Sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Exatamente. E ainda mais, quando a gente fala de próstata, sempre tem muito aquela preocupação dos homens da questão da impotência. A radioterapia causa impotência? Radioterapia é um tratamento que a gente usa radiação, né? É a mesma radiação de um aparelho de raio-x. Né? Então, durante a aplicação da radioterapia, o paciente não sente nada, não vê nada. É igual bater um raio-x. Só que a dose de radiação é muito mais alta e é concentrada só na próstata. Então, se causa impotência, assim, aumenta a chance. A radioterapia, nesse aspecto, diferencia um pouco da cirurgia, porque a cirurgia ela é um tratamento cirúrgico que pode machucar alguns nervos, alguns vasos sanguíneos, e ele está mais associado com causar impotência. A radioterapia ela pode acelerar um processo natural de disfunção erétil, né? A gente fala muito de disfunção erétil. Sim. Então, a impotência é disfunção erétil. Disfunção erétil, impotência... Antigamente falavam muito, né? Aí, faz uns 5, 10 anos falavam, não, mas a potência e tal, não tem nada, é só função erétil, né? É disfunção erétil, Então, acelera o processo natural de disfunção erétil, mas estatisticamente menos do que a cirurgia. Mas isso depende muito, varia muito de paciente para paciente, né? Isso tem que ser conversado muito com o paciente na hora da decisão do tratamento dele, da expectativa dele, de como é que está a vida dele naquele momento, né? Tem que ser conversado com ele. Se tiver a esposa tem que estar junto para entender isso ou não. Conversa primeiro só com o paciente. Idealmente, sim. Mas, cada paciente é tão individual que, primeiro, eu gosto de conversar com o paciente, conhecer o paciente, perguntar a idade, onde é que ele mora, a profissão, e a gente vai começando a entender o que aquele paciente espera, como funciona, sei lá, a vida dele, se ele está disposto a falar, chamar a esposa e falar sobre algum assunto com a esposa não vai ser muito inconveniente, não vai ser muito pesado para ele, ou se ele quer falar, né? Eu sempre pergunto para o paciente, o que é que você sabe, né, da sua doença, o que é que você quer saber?
E ele vai falando tudo, ele já dá a deixa, né? Doutor, tem paciente que gosta de um médico mais paternalista, por exemplo, fala, eu faço o que o senhor me falar. Nem quero saber. Tem paciente que quer saber de tudo. Doutor, me fale tudo. Eu, né? Aí eu explico, né? Eu chego lá com uma sabatina. O doutor Alfredo é de uma paciência, porque eu tenho consciência que eu sou uma paciente chata, porque eu vou no Google, eu leio artigo científico, eu disse isso eu acho que eu conversando aqui com a doutora Aline Rada, eu conversei com ela assim, eu não sei, doutor, me explique aqui se eu estiver enganada, mas claro que o paciente ele não é obrigado a saber detalhes da sua patologia, até porque quem estuda é o médico para sabê-lo. Mas eu sempre digo que nós precisamos ter uma responsabilidade dividida. Sim, sim. Por quê? Porque eu não posso simplesmente fechar os olhos, eu tenho que entender o que está acontecendo. Acho que cada um tem que entender o que está acontecendo com Eu gosto muito consigo, do né? Dr. Google, no sentido que o Dr. Google ele ajuda o paciente a ter dúvidas que ele nem imagina que eram importantes. Sim. Mas ele não necessariamente dá a resposta certa. Não. Né? E nem sempre boa. A resposta é sempre alguém morreu, é muito grave, isso mata, isso não sei o que, isso Ele aquilo. vai te dar todas as respostas, você vai se apegar na pior. Né? Mas, então você não está entendendo e nem o que tá todas se acontecendo. aplicam ao seu caso. Exato. Né? Então, é bom levar para o médico, realmente, vi no Dr. Google isso aqui. Não, isso aqui não se aplica, isso aqui, né? Eu fiz isso Isso com aqui ele. não é o seu caso, isso aqui pode acontecer. Aí a gente vai... É bom para isso, para levantar perguntas, dúvidas. Mas procurar respostas nem tanto, né? Mas é importante. O importante é fazer uma... É a dúvida. Mais interessante que uma resposta é uma boa pergunta. Né? Não é a resposta que você vai... Qual é a pergunta é muito mais importante do que a resposta. É como saber perguntar, né? No caso da próstata, existe o tratamento quimioterápico também, ou na maioria dos casos o tratamento é radioterápico? No caso da próstata, geralmente a próstata, ela matando a doença dentro da próstata, ou se a doença estiver ali em volta, geralmente esse paciente é curável. E então é um tratamento bem local. A gente ou faz uma radioterapia para matar as células do câncer de próstata ali, ou faz uma cirurgia. Quimioterapia geralmente está reservada para pacientes com uma doença muito grande, metastática, e que é a minoria dos casos. Né? Então, a maioria dos pacientes que tratam câncer de próstata, eles não precisam de quimioterapia. Que coisa interessante, né? Porque a mulher não. A mulher são não sei quantos 1.500 tipos de tumores, com não sei quantos 1.500 medicamentos. Graças a Deus, significa que tem medicamento para os tumores que existem aí, né? Sim, essa é uma questão interessante, porque as pacientes falam, cura de câncer, sei lá, inventaram a cura de câncer, não querem falar. Mas é que assim, não existe uma doença câncer. O câncer de mama, por exemplo, é muito diferente de um câncer de próstata, de um câncer de, sei lá, de intestino, de porque pulmão. foi a mulher que comeu a maçã. Né? Então, a única coisa em comum são células que se dividem de forma descontrolada. Mas cada célula do corpo se comporta de uma forma tão diferente que não dá para comparar um câncer com outro. Tem um remédio que funciona muito bem para outro, que para outro câncer não faz efeito nenhum. Sim. Então, tem câncer que a gente tira ali e está curado, tem câncer que tem que tirar ali e fazer quimio ao mesmo tempo. Isso o senhor está falando com câncer de próstata? Em geral, câncer né? No geral. Em geral, o tratamento é muito diferente um do outro, porque as células se comportam de forma muito diferente, né? E câncer de próstata também é uma questão interessante, que o câncer de próstata ele é o câncer mais comum no homem, depois do câncer de pele, que é um câncer muito mais comum que todos os outros, mas mata muito pouco, porque ele demora para crescer, tira. Mas o câncer de próstata, apesar dele ser extremamente comum, ele mata poucos homens. Na verdade, ele mata menos do que o câncer de pulmão, certo? Porque o câncer de pulmão é mais agressivo. Porque o câncer de próstata ele se comporta de uma forma mais lenta. Né? Então, a gente trata ele de forma diferente. E por isso que é importante a gente lembrar também que quanto mais cedo a gente diagnostica e trata o câncer de próstata, não só a gente cura mais esse paciente, mas ele tem menos efeitos colaterais do tratamento, né, e da própria doença. Então, meio que
fugir do diagnóstico para eu não quero tratar porque, sei lá, vou ficar com alguma sequela, é pior, na verdade. Porque tratar no começo deixa muito menos sequela. Por exemplo, menos disfunção erétil, quando a doença está pequena, né? É muito curioso isso, porque eu me lembro que eu conversando com o Dr. Fuzita sobre o meu diagnóstico, né? E eu falei para ele que quando eu senti o nódulo, eu fui correndo, eu fiquei desesperada. O meu medo me faz agir. O meu medo, ele não me deixa inerte, ele me deixa apavorada, extremamente com ansiedade, com angústia, mas eu vou agindo. Então, em questão de uma semana, 10 dias, eu estava com a biópsia feita, com o imunohistoquímico, porque eu ligava para o laboratório, você pode adiantar, por favor, eu estou desesperada, não sei o quê. Eu fui causando um pânico general. Nenhum laboratório, nenhuma clínica nas quais eu fiz os exames que eu tinha que fazer, mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética, nenhum deles disse para mim, não posso atender a senhora antes, espere, nenhum. Eu lembro que eu estava no AC Camargo pedindo para analisar logo o histopatológico, porque quando a gente sai daqui de Manaus, vai para um outro hospital, ele pede o traslado da lâmina, minha lâmina estava no Rio de Janeiro, que eu fiz aqui de Manaus, pede o traslado da lâmina, e eu ligava lá, você pode mandar logo? Claro, a gente já está encaminhando, não se preocupe, está sendo acelerado. Nenhum. Então, eu lembro que em 10 dias, eu estava com tudo pronto. Eu já sabia qual era o tipo do tumor que eu tinha. Ah, porque você tinha plano de saúde? Não só por isso, mas porque eu não deixei ninguém em paz. Eu era tipo assim, quer se ver livre de mim, acelera aí o negócio. Era velado. Eu nunca falei essa frase, mas era tipo isso. Que eu ligava tanto, incomodava tanto, eu estava desesperada, eu estava apavorada. E eu estava explicando para o doutor Alfredo, que eu fui assessora jurídica da SES, hoje SES, antiga Suzan. Então, eu estudei muito sobre isso, porque a gente estudava muito prontuário, a gente lia muito prontuário, e a gente conversava muito com os médicos são unânimes, quanto mais cedo. Então, quando eu me saí da situação de ouvir falar para a situação você está, eu sabia que o tempo era imprescindível. É uma forma boa de utilizar o medo, né? Até de procurar mais... Desculpe, eu falei isso porque o doutor Fuzita disse, tem um caso aqui que eu dou o diagnóstico para o homem, ele some. E aí ele volta um mês depois, eu digo, mas espera, tu tinha que ter começado o tratamento há um mês. Ele diz, eu viajei para esparecer. Como que eu vou esparecer com uma angústia dessa no meu coração? Não tem esparecimento, nem desaparecimento, nem nada, não. Tem que estar ali. É uma das e isso acontece mesmo, doutor? Sim, doutor tem gente que nega. É uma reação a uma notícia ruim, né? Tá escrito, a negação. Assim, é uma das fases do luto. Uma das fases do luto, né? Mas tem gente que não sai da negação. Exatamente. Então são 6 fases do luto. Então, assim, tem gente que passa rapidinho. Putz, isso não pode estar acontecendo comigo. Exato. Tá, mas tá. Então, vamos resolver. Tem gente que nunca sai, né? Ou antes de ter a notícia, já quer negar, né? Não vou nem fazer o exame porque vai que dá alguma coisa. Meu Deus. Mas, assim... Então, por isso que às vezes o medo é bom, às vezes o medo é ruim. E as pessoas, né, elas reagem de forma muito diferente ao medo. Então, o conselho que eu dou, a notícia boa é que, para aqueles que têm medo, o diagnóstico e o tratamento não são tão ruins. Não. Na verdade, tenha medo de não diagnosticar no começo. Pronto. Porque se é uma verdade que eu posso dizer para vocês, homens, eu olho muito para ali, porque foram 13 anos, a vida inteira sendo apresentadora. E a gente tem nessa modalidade de entrevista, que eu tenho que olhar para o entrevistado, mas eu fico dando recado ali para quem está assistindo a gente. Se o câncer de próstata, em sua fase inicial, é tratado com radioterapia e cirurgia, levante as mãos para o céu e agradeça. Porque a maioria dos cânceres de mama, mesmo em estágio inicial, como era o meu estágio é 1, tem que fazer a cirurgia e a quimioterapia. E a quimioterapia, meu filho, é para mulher. Porque a mulher aguenta o parto, aguenta a cólica. Pensando assim, tratar câncer de próstata é mais fácil. Se você for realmente... quimioterapia. Se você encontrar logo de início e não tiver... Porque o grande medo do câncer de próstata é ele sair das dimensões da próstata, né? Que vai saindo as pontinhas lá, né? Acontece também o espiculamento, né, do câncer. Não sei se é essa a palavra. Sim, na verdade, câncer chama câncer. Na verdade, câncer significa
Caranguejo. Caranguejo, em latim ou em grego, não tenho certeza, ou os dois. Mas quando traduziram signos, né, traduziram peixe, escorpião, leão, né, só não traduziram O câncer. que é o signo de caranguejo. Porque o primeiro médico que descreveu, sei lá, que operou um paciente, achou que parecia um caranguejo. Olha, isso é uma doença do caranguejo. Porque ele cresce, né, e enraiza, tem as patinhas. Por isso que na cirurgia tem que tirar a doença com uma margem de segurança, ou na radioterapia também. E quanto mais ele crescer, mais ele se enraiza, né? Então, por isso que diagnosticar no começo, o tratamento é mais simples, né? Cura mais, precisa matar menos doença, menos tira menos nervos ao redor. Sim, exatamente. Porque a gente precisa lidar o quê? Aí é uma coisa que fica pior para o homem. A mulher, não que seja menos pior, mas tem como você tratar mais localizado. Sim. Tira a mama, põe uma prótese. Não existe prótese para próstata. Tem prótese de próstata? Não, até porque a função da próstata é o hormônio. É produzir parte do líquido seminal, né? Do líquido aí ejaculado. Tu tira a próstata e quanto maior e mais pontiaguda ela estiver em decorrência do câncer, vai tirando o nervo ao redor. Exatamente, aí machuca mais. E aí ou você na radioterapia ou na cirurgia machuca mais em volta. E você vai ficar... Porque assim, que eu entendo aí o que o senhor está dizendo, a próstata ela tem um tamanhinho. Se descobre ainda naquele tamanho, faz a radioterapia para aquele tamanho. Exatamente. Quanto maior, mais raios... Maior a dose de radioterapia, maior a área que a gente tem que tratar, e mais vai machucar os nervos e os vasos sanguíneos em volta, né? Aí maior risco de disfunção erétil, de incontinência, incontinência urinária. Ou de obstrução do canal da urina, né? O risco de sequela do tratamento por causa associado com a doença mais avançada. Mais uma coisa interessante de dizer também é que muitos médicos falam também, mas nem todo câncer de próstata precisa ser tratado no sentido de que é uma doença tão heterogênea, é uma doença, apesar de ser prevalente, muito comum. O câncer de próstata nos homens ele se comporta de forma muito diferente. E hoje em dia a gente tem exames, tem critérios para a gente avaliar um câncer de próstata que a gente consegue prever que ele vai demorar 20 anos para evoluir. Existe isso? Sim. E a gente pode decidir não tratar, porque talvez naquele paciente não morra de câncer de próstata. Não morra de câncer de próstata. Dependendo da idade e tudo. Exatamente. É um paciente que tem 65 anos. Tem outras comorbidades, né? Já teve, sei lá, um infarto, um AVC. Interessante diagnosticar para a gente entender a doença. Ou a gente pode até postergar o tratamento. Um paciente que ele tem um câncer de próstata que a gente tem critérios para isso, consegue prever que a doença vai progredir lentamente. Nos próximos 15, 20 anos tem algum risco de talvez dar metástase. A gente pode só acompanhar por algum tempo para postergar o tratamento. Entendi. Né? Naquele paciente realmente se preparar. Mas isso é uma conversa para ter de forma muito individual com cada paciente. Né? Como no câncer de mama, você faz ali a biópsia, tem que fazer um imunohistoquímico e tem vários tipos também do câncer de próstata. E aí vai ser individualizado o tratamento do câncer de mama da mulher. Nem toda de mulher, acordo com a agressividade. Nem toda mulher precisa fazer mastectomia. Sim. Algumas precisam. Sim. Nem toda mulher precisa fazer químio, algumas precisam. Sim. Precisa fazer rádio, a cirurgia vai depender. Por exemplo, mulheres que têm o câncer de mama com 60 anos, 65, de repente é muito pequenininho, foi descoberto com muita brevidade, não, tirou ali, não precisa fazer uma quimioterapia, mas de repente precisa fazer a radioterapia. Sim, então, hoje em dia, a gente tem tantos estudos, tantas evidências, não só o tratamento evoluiu, mas a forma de entender a doença a gente chegou num entendimento tão bom de várias doenças que a gente consegue individualizar bastante o tratamento daquele paciente e entender a vida dele, às vezes adaptar as diferentes formas de tratamento, ou cirurgia ou radioterapia, para aquele paciente específico. Né? Por exemplo, cirurgia tem mais essa questão de risco de incontinência, disfunção erétil, a radioterapia pode causar o contrário, às vezes obstruir, isso é um risco, né, a longo prazo, não sei o que vai acontecer, obstruir o canal de urina ou dar um desconforto na hora de evacuar, transitoriamente a gente adapta esse paciente.
A radioterapia, por exemplo, o tratamento a gente faz, hoje em dia, a grande maioria das vezes, em 20 aplicações. É uma aplicação ao dia, de segunda a sexta-feira, cada aplicação demora uns 10 minutos. No máximo, viu? No meu caso ali, 5 quando eu minutinhos, começo né? a pensar, eu começo a lembrar, gente, eu tenho que fazer uma lista, eu estou lá com a mão para cima, né? Aí gente, eu preciso falar com o Clóvis. Olha, Clóvis, hoje você estava comigo na minha radioterapia. Puxa, eu preciso falar com o Clóvis para fazer uma relação de perguntas sobre educação financeira para poder gravar os vídeos do YouTube. Eu dizendo. Aí vem o Hortêncio e o Giva. Acabou. Eu falei, não, mas espera, eu nem pensei. Porque aí no primeiro você está muito tensa. Sim, sim. Porque tu não está sabendo o que está acontecendo ali, como é que vai ser, se realmente. Porque todo mundo diz que não vai sentir nada, e realmente não sente nada. Nada. Hoje foi o meu terceiro dia, no dia que nós estamos gravando aqui o programa, foi o meu terceiro dia. Não tem nada, nem na pele, nem nada. E realmente aí tu começa a relaxar. Então, quando eles te colocam lá, te posicionam na maca, os técnicos, tu não. Quando tu pensa, já acabou. Sim. A mesma coisa também no câncer de próstata. Bem parecido, a mesma coisa. Assim, e tinha uma época que não era assim, né? Sim. Que, dependendo da tecnologia, da forma de tratar, antigamente, da forma que a gente entendia a doença, a radioterapia machucava muito mais, né? E ficou esse estigma, né? Da radioterapia machuca, queima. Na grande maioria das vezes, não. É bem tranquilo. Então, é um conselho aí para quem tem medo de diagnosticar câncer. Não, mas hoje em dia, além da gente já ter alcançado uma chance de cura muito boa para a maioria das doenças, Os tipos de cânceres, os né? tipos de câncer, a gente não pensa só nisso, a gente pensa dentre todas as formas de tratamento, qual o tratamento que é mais tolerável para aquele paciente específico, né? Entendendo qual as outras comorbidades, que outras doenças que aquele paciente pode ter, como é que ele está no momento da vida dele, né? A gente pode adaptar. Tem um filme com a Ellen Mirren, que ela faz a primeira-ministra de Israel, Olga Mer. Olga Mer, eu esqueci agora, pesquisa para mim o nome dela aí. E no filme, e fala justamente sobre uma crise que teve de um ataque em Israel, ainda com a confusão lá da faixa de Gaza e tudo mais, né? E ela tem câncer no filme e ela faz radioterapia. Ela tem câncer de pulmão. Ela tem câncer fumante. O filme todo ela fumando e fazendo radioterapia. E eles mostram a máquina de radioterapia no filme, tem uma ponta. Eu vi isso. Nossa Senhora, doutor Alfredo. Ela vai fazer a radioterapia e tem uma ponta de brilhante, eu não sei, uma transparente, uma ponta transparente, ainda apontando para cima. Eu não sei que década é aquela. Olha, eu também não conheço aquele aparelho, não. Para mim, aquilo era tudo cinematográfico. Não existiu aquilo? Nunca ouviu falar em uma radioterapia daquele jeito? Nunca ouvi, né? Meu Acho que era na Deus. década de 70. 70, Olga Meir, né, e tal, era na guerra do Yom Kippur. Foi, essa guerra aí mesmo. Que o Egito invadiu Israel. Aí ela estava já numa fase avançada de câncer de pulmão. E, bem, naquela época o tratamento era bem mais agressivo, né? Mas aquela máquina, eu acho que não existe, não. Era só cinematográfico. Eu me lembro, eu acho que naquele período a faixa de Gaza não era chamada ainda de faixa de Gaza, porque o Egito estava querendo invadir, estava querendo tomar as dores lá da faixa para se aliar. E depois todo mundo recuou, não vale a pena mesmo brigar, e todo mundo recuou, e aí ficou só mesmo a faixa lá, a faixa de Gaza, né, que hoje é representada pela faixa de Gaza. Mas não existiu aquilo, gente. Que eu saiba, não. Eu achei aquilo tão pré-histórico. Quando eu olhei aquilo, eu falei, menina, essa mulher está toda Eu acho queimada. que era para assustar mesmo. Fez o clima de como ela estava com câncer, enfrentando tudo. Apesar fumando. Apesar do tratamento assustador, né, estava... E eles representavam como um cansaço. Ela tinha uma fadiga muito crônica, né? Ela tinha uma assistente que dizia assim, levante, você precisa levantar. E ela cansada ali, que eu tenho a impressão que era mais por causa do cigarro, porque ela era uma fumante inveterada. Assim. O cigarro é uma questão interessante, que 90% do câncer de pulmão, que é a principal causa de morte, de câncer, está associado ao cigarro. Ou seja, se o cigarro não existisse, 90% de câncer de pulmão ia desaparecer. Nossa. É uma coisa muito surreal. Aí vamos lá. Se o cigarro não existisse,
ou se as pessoas não fumassem, simplesmente optassem por não fumar, né? Porque o ser humano ele é tão desgraçado, Deus me perdoe, meu Deus, não são todos, nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus, eu como acredito em Deus, né? Nós somos filhos de Deus e Deus fez a gente para poder a gente fazer grandes coisas no mundo, mas a gente é tão problemático que a gente ia inventar alguma coisa para matar a gente. Pois é. Então, o problema não está no cigarro, o problema está no ser humano e a gente ainda viver uma era em que é preciso taxar 90% de um produto porque nós não temos a dignidade, a hombridade de entender que aquilo mata. Sim, o quanto mal que faz. E quanto mais é taxado, mais se compra. Pois é. Mas vai entender isso. Está diminuindo bastante Não, está diminuindo porque inventaram o vape agora, doutor Freire. né? E agora estão fumando vape. Que a gente fez aqui uma reportagem sobre vape. Até brinquei não, que isso nem é brincadeira, com o doutor Fuzita, que tem os jovens de hoje estão fumando vape. Mas fiquem tranquilos, vocês não vão morrer de câncer no pulmão, porque mata antes. O vape faz um buraco no pulmão, morre antes. Mas a história do cigarro é muito... Você vê como sei lá, a psicologia da sociedade. O cigarro era até antes da Primeira Guerra Mundial, o cigarro era uma coisa rara. Era caro também. E foi na Primeira Guerra Mundial que ofereciam cigarro para os soldados para relaxar. Né? E quando esses soldados, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, todo mundo voltou para suas casas, todo mundo voltou viciado em cigarro. E começou a ficar... Antes era uma coisa feia, fedia, fede, sujo. Quer dizer, depois você parar para pensar, dente não faz sentido cigarro, é dente amarelo. E começou a virar uma coisa, depois da Primeira Guerra, a indústria começou a ganhar dinheiro e começou a transformar isso numa coisa luxuosa, assim, propaganda. As mulheres com cigarreiras, né, aquelas coisas compridas. Os botar homens um filtro, né, para não ficar puxando um pedacinho da folha queimada, para queimar a boca. E foram transformando numa coisa masculina. O homem que fuma é muito mais másculo, a mulher é mais elegante, né? E foi marketing, pronto. E o marketing pegou. Todo mundo voltou para suas casas, para o mundo todo, depois da Primeira Guerra, e de repente virou um boom de cigarro. Aí foi até a década de 70, 80, que quando começaram a ter campanhas, o governo viu que estava muito, muito caro cuidar de tanta gente doente, começaram a fazer campanhas para taxar. Tiraram a associação esporte, sim, né? Porque antigamente associavam, né? O cara andava de carro fumando, praticava montaísmo fumando. Sim, você acredita que uma época a gente entrava no avião e tinha uma área de fumante? Uma área dentro do avião. É impossível, né? Você não... Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em redação de jornal escrito, eu cheguei a trabalhar numa redação de jornal escrito, era o início da lei que proibia fumar em ambiente fechado. Tinha área de fumante dentro do restaurante. Como se o cheiro não fosse... Impregnar minha roupa, meu cabelo. Né? Como a gente fala aqui da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, né? Que teve na cigarro. Na Primeira Guerra. Na segunda piorou mais ainda. E na Guerra do Vietnã, os soldados americanos voltaram viciados em opioides. Bem parecido. Bem parecido. Nossa, gente. Mas é uma questão de hábito, de psicologia, de convenção, né? Da sociedade aceitar. E o tabagismo piora ainda mais a incidência do câncer de próstata? Com certeza. Então, tem o risco de ter câncer de próstata está associado com obesidade. Homens que têm mais gordurinha têm mais câncer de próstata. Homem que fuma, né? Além de câncer de bexiga, pulmão, esôfago, tudo, né? Próstata também. Homens de pele negra têm mais chance, mas é genético. É mesmo? Sim. Então, esses homens até a gente tem que começar mais cedo um rastreio. Sim. Tem que tomar mais cuidado, né? Geralmente 5 anos antes, com 40 anos. Do que o que diz a convenção. Ou seja, para evitar ter câncer de próstata, é só ter uma vida saudável, não tem muita... Assim, não comer alimentos ultraprocessados. Eu cheguei fumar, lá com o doutor, porque antes da gente fazer a radioterapia, é feita uma marcação no tomógrafo e são colados adesivos com um xizinho, né? E eu cheguei, no primeiro dia que eu fiz a tomografia, o técnico da tomografia lá em cima disse, olha, esse é adesivo, não pode suar muito não, tá?
Não pode fazer atividade física. Eu falei, eu vou ficar quanto tempo com esse adesivo até eu começar a fazer a radioterapia? São uns 8 dias para fazer o rastreio. O rastreio não, para fazer o planejamento. Ele desenha os meus órgãos num programa, a partir da tomografia, né? Para poder fazer o direcionamento dos raios lá. No terceiro dia que eu estava sem academia, eu fui lá na Sensumed e falei, eu quero um outro jeito, eu não posso ficar sem treinar. Porque se é uma coisa que eu ouvi esses meses todos, desde o meu diagnóstico... É para não parar de fazer atividade física. Aí eu fui lá com o doutor Alfredo, fui lá com ele, no meio do planejamento, falei, doutor Alfredo, eu preciso treinar. Não posso mais vacilar com a minha saúde, né? Sim, a gente pode trocar o adesivo, fazer aquela marquinha, né? Eu me lembro que eu desci aqui na Tatuagem. farmácia, aqui embaixo, na Mais Farma, né? Comprei um monte de adesivo da Kremer, que tem os adesivos, e fiquei pregando em mim. Eu descia, eu falava, tá descolando, Robson, meu marido, tá não. Descia, quando eu subia, tomava banho, tá descolando, tá não. E ficava pregando para não deixar de treinar. Porque hoje o treino para mim é... Eu sempre coloco na minha cabeça quando eu estou com preguiça. E hoje foi um dia que eu acordei, aí eu vou falar para você que está aí do outro lado. Hoje foi um dia que eu acordei extremamente cansada, acordei 2 horas, não consegui dormir direito hoje e tal. Quando eu acordei extremamente cansada, quando eu penso em faltar, eu digo, opa, é musculação. Estou falando com você sobre musculação. Estou falando sobre respeito a todas as modalidades, mas o que comprovadamente evita a recidiva é musculação, a capacidade. Você faz atividade física, mas você ter músculo no corpo, que melhora a tua imunidade e tudo mais. Hoje, quando eu penso em atividade física, eu penso, opa, diminui até 40% o risco de recidiva, bonita. Tu vai ficar dormindo ou tu vai descer para poder trabalhar de evitar a tua recidiva? Nos homens é a mesma estatística? Existe recidiva de câncer de próstata? Existe. Quando a gente trata o câncer de próstata com radioterapia ou faz cirurgia, a doença pode, infelizmente, dar metástase, aparecer em outro lugar do corpo, né? A gente tem muitas opções de tratamento para pacientes assim também, ela pode voltar em volta ali da próstata, que também dá para tratar. Mas para diminuir a recidiva também Esse estudo ter uma vida comprovado. Saudável. Sim, homens que têm mais... Assim, a gente sabe que homens que têm mais gordurinha no corpo têm mais risco de ter câncer de próstata, além de outras doenças. Outros cânceres. Outros cânceres, né? Então, na verdade... mas qual o alimento que está causando isso? Não tem nenhum alimento específico. É simplesmente ter uma alimentação equilibrada, saudável. Pouco açúcar, pouca gordura, fazer atividade física para queimar as calorias, para evitar que vire gordura. Né? Então, quando as pessoas falam, selênio, sei lá, tomate, isso aqui é específico... Brócolis evita câncer de próstata. Eu acho que você transformar... alimento em remédio, ou associar um alimento com uma doença, é uma coisa tão mórbida assim, que você está comendo tomate pensando em câncer, né? Comendo brócolis pensando em não ter câncer. É verdade. Assim, é só ter uma vida saudável. Pode comer tudo de forma saudável. Cerveja, muito pouco. Ou evita, melhor, né? Sei lá, cigarro não tem nem o que conversar. Não tem nem o que discutir. Não, né? Mas... fazer atividade física, enquanto que você goste, né? E faz, né? Não é só gosto quando eu vou fazer uma vez por semana. Eu digo hoje... Vai mudando, faz uma dança, né? Dança como de salão. Salada, dança de salão. Eu digo hoje que a atividade física hoje na minha vida, ela está como está o escovar dente, como está o tomar café. Como está a minha oração de todos os dias, porque eu sou religiosa, eu tenho uma base católica, hoje eu me considero espírita, mas eu acredito em Deus, acredito que o Cristo veio ao mundo, né? Eu acredito, é a minha fé, como diz a psicóloga, tu tem que ter uma fé, e acredito na sua fé. E então, para mim, hoje, a atividade física ela é inegociável. E eu não tenho que me explicar para ninguém, mas eu treino musculação todos os dias, ponto. De segunda a sábado, no domingo eu faço aeróbio, e depois da musculação eu faço aeróbico também, porque você também tem que fazer aeróbio. E ponto. Se eu tiver que falar para alguém que não vai entender, porque está numa outra vibe, que ainda não caiu a ficha, eu digo, eu tenho fisioterapia de 7 às 8. Porque a fisioterapia a pessoa está doente, coitada. E não é. Eu estou mentindo. Eu estou avisando. Eu estou mentindo, eu estou fazendo musculação. Mas eu digo fisioterapia porque a pessoa não vai entender, a pessoa vai dizer, ela está malhando. Hoje o treino, para mim,
é preventivo de recidiva. Acabou. Nunca mais eu vou ter isso, tá? Eu quero deixar claro que a palavra tem poder, meu pensamento positivo, que atua direto no meu sistema linfático. Não, mas é bom falar isso, que a gente vai mudar os conceitos, né? Antigamente, sei lá, acho que quando era... E na academia era coisa super dondoca. Hoje em dia, vamos transformar isso numa... Para vamos de normalizar, mentir, né? Vamos normalizar, né? Faz o seguinte, Márcia, para de mentir que tu tá na fisioterapia e fala a verdade, tá na Vamos falar musculação. para todo mundo aqui, por que você não está indo na academia, né? Por que você não está fazendo atividade física, né? Antigamente era comum também, quer dizer, quando eu estava estava estudando, aí, eu vou parar de trabalhar para fumar um cigarro. Ninguém criticava muito, né? Ele vai, onde é que está? Fulano foi fumar um cigarro, normal. Hoje, vamos transformar isso numa coisa feia, né? Fulano foi fumar um cigarro, meu Deus. Né? Meu Deus, ele ainda fuma essa altura do Né? campeonato. Pois é. É verdade. Assim eu como tenho criaram treino esse e hábito, não né? abro mão. Sim, acabou. É como hoje, eu tenho falado muito isso na internet, isso aqui eu estou falando para homens e mulheres, né? É inevitável a gente dizer isso. E aí uma na internet disse, Márcia, eu preciso. Como? Eu perguntei, você treina, né? Botei a caixinha lá de pergunta. Eu preciso. Aí eu falei, então treine, me marque que eu reposto você. Eu quero ter orgulho. Aí ela disse no outro dia, eu fui caminhar, o solado do meu tênis soltou. Estava tanto tempo já o tênis dela guardado, sem usar. Isso acontece no clima úmido, que é o nosso sapato de escola, né? Quando não usa, ele vai... Ele vai absorvendo a umidade, estraga. E aí eu desafiei a menina. Eu falei, eu já vi blogueira treinando com roupa de trabalho e sapatilha. E eu realmente vi. Sabe uma coisa muito comum que eu e os colegas de trabalho, nós vemos muito lá na clínica, é que às vezes, eu acho que você é uma dessas pacientes, às vezes a doença, o câncer de mama, muda a vida da mulher. Sim. Porque ela passa por aquele susto, né? Sim. E aí é muito comum, né? A mulher teve câncer de mama e tal, tratou, curou, aí ela nunca mais é a mesma. Né? Elas se matriculam, elas fazem aquelas corridas de domingo de manhã. Sim. E começam a ficar loucas de corrida, loucas da corrida lá. Começa a correr todo final de semana e tal. Teve que passar por isso para forçou no começo e depois ela descobriu que era quanto que ela gosta. Eu digo para a Lucimara é a nossa psicóloga lá da Oncoclínicas, né? Que eu já digo que me curei do câncer. Não quero nem saber, porque só pode dizer depois de 5 anos, não sei o quê. Não, eu já sou curado. Eu tirei o tumor pequeno, estou fazendo a quimioterapia para esterilizar o corpo e a radioterapia para fazer o fechamento. Eu digo para a Lucimara assim, eu me curei do câncer, Lucimara, mas o câncer também me curou. Porque é uma cura de alma, de espírito e de corpo. É aquele sustinho que dá aquela... Tem mulher que não vai conseguir se curar do câncer, mas o câncer ainda assim vai curá-la. Porque se você conseguir passar por essa doença, trazendo coisas melhores para a tua vida, principalmente sabendo viver um dia de cada vez, porque eu precisei aprender isso quando eu fui pegar os diagnósticos, né? Tu pega a biópsia, tu faz o exame, achou um nódulo. Aí tu tem que fazer uma biópsia, tem que esperar, eu fiz a biópsia no mesmo dia. Tem que esperar o resultado da biópsia. Eu vou morrer, eu vou ficar em casa acamada, com o edredom na cabeça, esperando 3 dias o resultado de uma biópsia, torcendo para não ser câncer, ou sofrendo porque vai... Não, eu vou viver né? Eu vou viver um dia de cada vez. E é interessante falar sobre isso porque, assim, a gente vai morrer de alguma coisa na vida, né? Bem velhinho, se Deus quiser. E na década de 50 no Brasil, a maior chance de morrer era criança de infecção. Aí a gente foi melhorando, né? Depois foi infecção com adultos. Hoje em dia, a maior chance de morrer é de infarto AVC. Né? A gente não está morrendo tanto de infecção no mundo todo. Né? Difícil morrer de fome, já foi muito comum na história da humanidade. Mas a gente está se cuidando cada vez mais nos países de primeiro mundo. O câncer já está começando a ser a primeira causa de morte. Por quê? Porque estão se cuidando, estão vivendo mais, estão tomando os remédios, estão se alimentando bem. E a gente vai morrer de alguma coisa, infelizmente. Mas tomara que seja bem longe. Bem velhinho. Bem velhinho. E também as pesquisas, né? Vêm trazendo cada vez mais a cura para essas doenças, para várias doenças. As vacinas estão aí para isso? Sim, graças às vacinas que a gente não morre tanto de infecção. E de sarampo? Sim. O Brasil estava, não sei, há 50 anos sem nenhum caso de sarampo, aí todo mundo esqueceu. E é um assunto delicado que a gente vai ter que tocar, né? E normalizar.
fazer os exames para diagnosticar cedo e tratar e curar, né? Então, Ou transformar o câncer, em vez de uma doença fatal, numa doença crônica. sim, isso é muito comum. Tem muitas doenças antigamente que matavam muito rápido, né? Alguns cânceres de melanoma, de pulmão, aqui hoje em dia tem tantas opções de tratamentos mais novos, mais modernos, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, que esses pacientes a gente cronifica mesmo. Ele não vai falecer daquela doença. A gente consegue controlar aquela doença por muito, muito tempo. Isso falando de pacientes muito, muito ruins, né? Mas esse é um assunto bem mais pesado. Acho que a mensagem que tem que ter é para homens, né? Sim. No Novembro Azul. Não ter medo do diagnóstico. Não, meu filho. E Tu vai ter medo, mas vai com medo. pois é. Porque, doutor Alfredo, o medo não vai te curar, cara. O medo vai atrapalhar tudo. O medo atrapalha tudo. Eu tenho pavor, não vou mentir, de um dia lá, eu não penso nisso, mas eu vejo nas meninas lá, curada 2 vezes de câncer, câncer recidivou, não sei o quê. Eu acho assim, fazendo o melhor que tu pode, do teu jeito, do jeito que os médicos estão recomendando e tudo, no mínimo tu não vai ter, poxa, eu podia ter feito diferente. Sim. Exatamente. A maioria dos pacientes que vem uma doença mais avançada é justamente isso. Por que eu não vi antes? Por que eu não vi antes, né? Por que eu fiquei com medo? Né? Por que eu não escutei minha mulher? Né? Nossa, a mulher é uma sofredora. A mulher que fica mandando vai lá, vai no médico, vai fazer exame e tal. Eu não vai, né? O senhor sabe que eu vou lhe contar uma coisa que ninguém sabe? Só quem sabe sou eu, Robson. Eu fui no AC Camargo, eu fiz a cirurgia no AC Camargo, o tratamento no AC Camargo. Aliás, o tratamento eu faço aqui em Manaus, mas fui ao AC Camargo para levar as informações todas para lá, né? O senhor ia falar alguma coisa? Não. E aí eu levei o Robson comigo, meu marido. Eu chego lá, depois que eu já tinha feito a cirurgia, estava esperando o anatomopatológico, que é o estudo do tumor depois que tira. Da biópsia, né? Da biópsia, né? A gente faz a biópsia, aí, que são os pedacinhos que tira do tumor. Mas o tumor, é tão curioso o câncer, que ele, às vezes, no mesmo tumor, ele tem várias facetas, né? Sim. Ele tem que ser fatiado todinho, igual um salame. As células elas vão se diferenciando, mas vão ficando cada vez mais estranhas que outras, né? Dentro dele mesmo. Então, a biópsia traz um resultado e o anatomopatológico pode modificar esse resultado. Enquanto eu estava esperando lá, eu falei para o Robson, tu tem quantos anos? 46? Tu vai fazer uma colonoscopia. Ele disse, não, eu vou fazer, o que eu tenho a ver com isso? Já agendei, tá ali, ó, né? Foi isso. Eu agendei uma colonoscopia para ele lá. Eu falei, a gente está na AC Camargo, meu bonito. Não, se tiver, tu já tinha que ter feito. Tem 45 anos, não é? A primeira colonoscopia. 45, já foi 50, hoje em dia baixou para 45. Ele estava com 46, doutor Alfredo. Ele já tinha passado do horário. E aí, agendei com ele tudo. Fizemos o preparo e tal. Lá foi o Robson fazer. Ele vira para mim na recepção de agora a outra adoece desse negócio aí, batendo os pés, né? E sobra para mim. Eu falei, o que tu quer? Só uma que tem que... Eu tô doente, tu tem que estar bem, saudável para cuidar de mim. Não pode adoecer os dois. Dá um remedinho, ele dorme, acorda horas Acordou depois, assim, né? Aí eu cheguei lá, ele tá tomando um suco de morango, grog, comendo sanduíche. Falou, por que tu fez isso comigo, amor? Coitado dele. Agora não é mais segredo, né? Mas não era segredo. Então, assim, mas... Agora o mundo sabe o que ele fez com o papel da mulher é esse. Vocês não contem para ele que eu contei para vocês isso, viu, gente? Ninguém pode saber, é segredo. O papel da mulher é esse. É ser a neurótica da casa, porque o homem é descansado. Dá o equilíbrio na casa, né? Fazer o cara levantar do sofá ali. E vai arrastado. E às vezes a gente é que sabe todos os sintomas, eles nem sabem de nada. Então, o recado que o senhor tem para dar para os homens nesse Novembro Azul, abrindo aí as portas do mês de novembro, né, trazendo para a gente aí essa colaboração, né, aqui não deixa que eu pergunto, recado que o senhor tem para dar para os homens aí nesse mês. Então, a gente sabe, né, os homens são conhecidos por se cuidarem menos, né? A gente é meio desleixado, às vezes corajoso demais, né? É se cuidar, né? Não ter medo de fazer os exames e pensar em ter um resultado ruim, porque na verdade é o contrário. Quando você não se cuida, aí o resultado ruim vem, né?
E não ter medo, apesar de ser um câncer de próstata, ter essa palavra câncer, o tratamento hoje ele evoluiu muito para ser mais fácil, mais tolerável, aumentar a chance de cura. Simplesmente não vale a pena, né? Tapar esse sol com a peneira, né? Ele vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim, é para dizer mesmo, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí, e como é que se previne o câncer? Ter uma vida saudável. Acho que, no geral, fazer atividade física, se alimentar bem, fruta, verdura, salada, fibras. Mas às vezes a gente sabe que tem que comer alguma coisa específica, a gente sabe o que a gente não pode comer. Evita. E ponto. Evita comer muita bolachinha, muito industrializado, muito doce, né? Salame. A salsicha. Eu vou chamar de salsicha, porque não merece nem ser chamado de salsicha. A salsicha. Sim, eu como a salsicha. Arroz, feijão, uma carninha ali, né? Pronto. Um alface, tomate. Alface sempre. Cebolinha roxa, que arde menos do que a branca. Pronto. E pronto, o básico que funciona como todo mundo diz. O básico que funciona. Quer melhorar? Vai nutricionista, né? Faz a sua atividade, sua caminhada, sei lá, sua dança. Quer melhorar? Vai na academia. Eu digo assim, você não está preparado para a musculação, porque musculação é um esporte tão solitário, é um esporte que sai te rasgando todo. Não é. Musculação justamente por ser tão difícil que traz tantos benefícios. E é a musculação que vai te ajudar a levantar do vaso sanitário quando tu estiver lá com os teus 60. Exatamente. É a musculação que vai te ajudar a carregar a sacola. E por que eu me preocupo tanto com essa questão da musculação? A musculação faz a pessoa viver mais. Porque ela vai cair menos. Exato. Vai quebrar menos. Vai cair menos no banheiro quando tiver... Vai conseguir carregar uma sacola, vai conseguir levantar quando você sentar no sofá da sala e tudo mais. Eu defendo tanto a musculação porque eu hoje entendo que a musculação é que vai me dar força para ser uma velha que tem condições de se cuidar. Quando eu digo se cuidar eu consigo me tratar, levantar, limpar o bumbum, tomar banho, fazer a comida sozinha. Porque é uma injustiça com os filhos você parir, eu falo isso como mulher, e botar filho no mundo para cuidar de você. Viva a sua vida, trabalhe com condições de ser autônoma na velhice, ou de pelo menos ter condições de ter um cuidador. Porque você criar filhos para deixar agarrado em você, sem eles ganharem o mundo, é uma injustiça com eles. Você não está criando cuidadores, você está criando pessoas para fazer o mundo melhor. E como eu não tive filhos, porque não tenho filhos por opção, nem eu, nem o meu marido, a gente olha um para o outro e fala, somos nós e nós mesmos. Então, a gente teve Covid em 2022, todo mundo perguntou que a gente estava tudo bem, mandava mensagem todo dia, mas ninguém foi lá na porta bater para levar nenhuma sopa. Nós dois nos revezamos no nosso cuidado, com todos os sintomas, menos comprometimento pulmonar, mas a moleza, o cansaço, a fadiga, a dor, a febre, o febril e tudo. E a gente dizia assim, amor, tá bem, traz um copo d'água. Aí, daqui a pouco, eu tomava um remédio, melhorava um pouquinho, falava, amor, que não está bem agora, a gente ficou assim. E ninguém bateu lá. Então, se nós não tivéssemos uma condição de saúde muito boa, a gente, não sei, a gente é arrastado, os dois, um apoiado no outro para poder se tratar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E a musculação traz isso. Mas se você não faz a musculação, faça aula de dança, faça caminhada, faz um funcional, mas faça alguma coisa, que é melhor do que nada. Sim, até beach tênis. Tem até o beach, a moda do ano é beach tênis, né? Tênis, né? Já foi funcional, sim. Já foi crossfit. Facinho, só ficar ali. Ainda é na areia, tu ainda acha que está na praia. Né? Bota uma sunga ali. E vai. Sim. Obrigada, viu, doutor Alfredo, por ter vindo. Obrigada por ter trazido aí essas considerações. Obrigado. Espero que o senhor volte mais vezes. Volto. A gente volta a qualquer momento. A gente está dando mais incentivo no mês de novembro, mas a qualquer mês do ano é mês para assunto. Você que acompanhou o Deixa que eu pergunto desse mês de novembro, dessa abertura do mês de novembro, você que está acompanhando o Deixa que eu pergunto, qualquer momento da vida, assista sempre esse programa. Saiba que você pode fazer seu comentário aqui embaixo, pode fazer sua pergunta. A gente vai atrás do doutor Alfredo depois para responder as dúvidas das pessoas que fizerem perguntas aqui nos comentários. Curta, se inscreva aqui no canal, clica aqui no sininho para você receber as notificações. A gente sempre traz todo e qualquer assunto que
possa te trazer esclarecimento e possa te trazer clareza mesmo com relação às suas dúvidas. E se você quiser sugerir um tema, pode falar também aqui nos comentários. No mais, muito obrigada, doutor Alfredo, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado por abrir esse espaço, né, dessa oportunidade de falar de um assunto tão delicado, né, mas é sempre bom. Que tem que ser falado, né? Tem que ser falado. E se o senhor tiver sugestão, também pode sugerir, porque o senhor também é telespectador, né? Também está no nosso comentário aqui. Obrigada a você que está aí do outro lado, obrigada por estar assistindo a gente, por ter assistido mais um Deixa que eu pergunto. Você já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.